Uma coisa interessante nesse aspecto dele ser um revolucionário, né? Hoje em dia, mas acho que isso aí já vem de antes, ele não seria revolucionário, nem a independência teria sido uma espécie de revolução, porque ele era português, né? Agora, eu queria entender um pouco o seguinte sobre isso, né? Pegar um momento posterior, né? Voltando àquela questão do autoritarismo. O pessoal critica também, de uma certa maneira, assim, eles criticam a independência falando isso, e depois criticam o período que ele governou, como se fosse assim, foi um rei, foi um monarca, então é ruim. Então ele foi um reacionário, né? Queria que você explicasse isso, porque dá a impressão, inclusive, que ele sai do Brasil, que a contra-revolução... deve haver uma contra-revolução depois da independência, mas que ele não faz parte dessa contra-revolução. Porque ele vai para Portugal e continua e vai fazer a revolução em Portugal, né? E deixa o país aqui. Ele era um governante parlamentar, ele era um monarca constitucional, né? Um problema também seria o seguinte: para tornar o homem mais concreto, a gente não vai poder fazer isso aqui, mas para torná-lo mais concreto, a gente precisaria pegar os atos administrativos dele. Como é que ele governava? Ele mandava uma lei para o parlamento. Como assim que ele era um ditador? Está cheio de coisas desse tipo. O atual rei Charles é um ditador também, porque ele é um rei. Ele, quer dizer, né, mais ou menos, né? Fazendo uma comparação ruim. Só que o Charles é um parasita, e Dom Pedro I não, foi ativo dirigente da independência nacional. Ele era uma pessoa politicamente muito ativa. Se ele fosse ser ditador, ninguém ia conseguir conter ele. Na verdade, quando ele assumiu a regência aqui no Brasil, dizem não, né? É fato que ele passou uma série de leis para a liberdade de expressão dos jornais, minimizou a prisão de quem estava preso aqui no Brasil, passou uma série de leis para deixar o regime mais brando, né? Uma coisa que... Tudo que eu vi dele, né? Não apenas ele parece, né? Olhando agora de 2022 para 100 anos atrás, ele parece um excelente administrador, né? E, ao mesmo tempo, parece ser uma pessoa profundamente democrática e tolerante. Idealista. Né? Idealista. Aí vamos pegar essa parte do idealismo, né? Uma outra coisa que todo mundo esquece, né? Falando do homem abstrato. Nós temos que entender o seguinte, que a luta contra contra Napoleão Bonaparte, ela dá lugar na Europa ao surgimento de um movimento revolucionário entre a intelectualidade que tem um caráter, que é o primeiro surto, digamos assim, do romantismo, né? A grande figura internacionalmente conhecida desse romantismo é o Lord Byron, que também é um aristocrata, né? Que é um homem típico, digamos assim, não é que é um homem típico, ele era o grande modelo para a juventude da época, né? Ele era, assim, a pessoa conhecida internacionalmente, um astro, né? Da cultura mundial. Mas não só da cultura, porque o Lord Byron, que vai morrer justamente em 1822, então dá para perceber a importância, né, cultural que se fazia na época. Invadir a Grécia e expulsar os turcos da Grécia e tornar a Grécia independente, né? Se ele tivesse sido bem sucedido, ele seria aclamado o rei da Grécia, é o cálculo. Dizem que quem arruinou a expedição dele, que fracassa, foi o próprio Serviço Secreto Britânico, que era ultra-reacionário. Aí nós temos, se você pensar bem, o que nós temos aí? Dom Pedro I, né?
o homem arrojado, né? Vai para a Grécia. Ele montou um exército com o dinheiro do bolso dele. Um aristocrata que poderia ter se transformado em rei da Grécia. Se ele tivesse morrido como rei da Grécia, ele seria lembrado pelos gregos como uma figura importantíssima. Dom Pedro não tem esse mérito para os nossos historiadores, logicamente. Então, quer dizer, nós estamos aí num momento aceso do romantismo. E Dom Pedro I, ele encarna essa figura. Ele é típico. Ele é uma espécie de Lord Byron brasileiro. Inclusive no seguinte fato, ele também era um artista. Ele gostava de música, ele compunha, ele fazia poesia. Não sei dizer da qualidade, né, do trabalho dele, mas você vê que era um rei de acordo com a época, né? Era uma pessoa da época. Aventureiro, idealista, né? Então, o pessoal esquece disso daí. Esquece também que ele tinha 24 anos de idade.